Meus irmãos queridos, a graça e a paz de Jesus, estamos felizes. Felizes pelo privilégio que nós temos de adorar a Deus. Cantar isso é muito bom. Não porque, em primeiro lugar, porque a gente pode dizer que nós nascemos para adorar o Senhor, e também porque é um cântico antigo e aí a gente sempre gosta de lembrar coisas boas de tempos bons. Estou muito feliz da gente estar aqui. Muito feliz. A nossa alegria é a do Salmo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A coisa mais gostosa, irmãos, de nós estarmos aqui hoje é porque nós não estamos aqui sozinhos, porque nós somos um povo reunido. Um povo reunido. O culto não acaba hoje, ele continua, mas é você e Deus na nossa família, o culto no trabalho, o culto nos estudos, o culto em todas as coisas que a gente vai fazer. Mas a nossa reunião aqui é um nós. É um nós na presença de Deus. Nós, que eu digo primeira pessoa do plural. E a gente precisa habituar o nosso coração a ver Deus se revelar para a congregação. Senão não tem sentido. Nós não estamos aqui num encontro social. É um evento social. Mas o que precede isso é porque nós saímos da nossa casa com um firme propósito de adorar ao Senhor e de ouvir a palavra dele. E é por isso que a gente tem que condicionar o nosso coração. Deus, eu não quero voltar para o meu lar como se eu tivesse vindo aqui sem propósito. Eu vim com um propósito firme de me juntar com o povo de Deus para cantar louvores a Deus e ouvir a palavra dele. Que essa seja a nossa postura do coração. Queria convidar você a abrir sua Bíblia em Daniel capítulo 4. Daniel 4, versículo 28. Daniel 4, 28, onde a gente parou na semana passada. Até o versículo 37. Até o final do capítulo 4. Podemos ler juntos? Então acompanhe aí na tua versão. Daniel 4, 28 em diante diz assim: tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor, 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos, até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim com os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento, voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram meu trono, e meu trono me foi restaurado, e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo,
e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Que texto forte. E que texto direto para nós. O título da nossa meditação neste texto, nesta noite, é exatamente a partir disso. Deus, ele destrói. Mas o mesmo Deus que destrói é o mesmo Deus que restaura. Deus tem poder para destruir, mas ele também tem poder para restaurar. Eu queria que você atentasse bem para a palavra de Deus. Tempos atrás nós fizemos uma meditação no texto de Tiago, acho que foi ano passado, ou retrasado, perdão. E no capítulo 4, versículo 6, diz que Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. O texto de Daniel, que nós temos meditado ao longo desses meses, tem nos mostrado, irmãos, como um coração duro, um coração que é soberbo, um coração que é insensível à glória de Deus, que não consegue se render à majestade de Deus, como a gente cantou no louvor hoje, que ele é digno de adoração. A gente tem visto que quando o nosso coração duro, ele se mostra e ele persiste nessa dureza e resistência a Deus, a gente chama juízo para nós. E o juízo divino não é vingança. O juízo divino não é castigo. O juízo divino é fidelidade de Deus a Ele mesmo. Fidelidade de Deus aos seus próprios critérios. Ver o juízo divino traz para nós um olhar assustado de dizer, meu Deus, que difícil. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode dizer que bom, porque o Senhor não muda conforme as circunstâncias. O Senhor permanece o mesmo. O que era verdade ontem é verdade hoje, o que é verdade hoje será verdade amanhã. Portanto, ou estamos na verdade ou estamos fora dela. Ou andamos na verdade, a maneira de andarmos na verdade é pelo Filho Jesus, ou nós estamos fora de Cristo e aí vivemos de acordo com o nosso próprio entendimento, e viver de acordo com o nosso próprio entendimento é chamar juízo para nós. Deus destrói um coração duro. Ele tem poder para destruir um coração duro. Queria que você pensasse nisso. Todos nós, longe de Deus, tínhamos um coração resistente a Ele. Você não tinha, não? Deus não teve que dar uma domadinha em você? Eu tive que dar. A gente não dá trabalho para ele. A gente tem uma selvageria dentro da gente que a gente diz, meu Deus, se o Senhor não me buscar e não quebrar meu coração, eu não me aproximo do Senhor, não. O texto que nós lemos mostra exatamente isso. Um coração duro e resistente depois de ter visto muitas coisas de Deus. Nós vimos isso na semana passada. Nabucodonosor teve experiências com Deus, mas não se converteu. Ele viu o poder de Deus, ele viu o livramento, ele viu coisas miraculosas, ele viu manifestações maravilhosas de Deus, mas ele não se converteu. O coração dele continuou um coração duro. Mas Deus sabe destruir um coração duro. E Deus destrói. Nós vamos pensar sobre isso nesta noite. Mas também o texto nos mostra que o mesmo Deus que destrói um coração duro e resistente é o Deus que sabe transformar esse coração num coração humilde e aí trazer conversão genuína. Dureza de coração e coração quebrantado. São duas lições que esse texto tem a nos dar. Para quê? Para que a gente avalie. Porque nós somos tentados a ter um coração duro. Você é tentado, eu sou tentado pelo maligno a termos dureza de coração. E todas as vezes que a gente entrega o nosso coração para essa resistência, a gente joga fora Cristo e a vontade de Deus. E o caminho que nos está aberto, que deve ser o nosso caminho, o caminho de Cristo, e o caminho é Cristo, é um caminho da humildade. É o caminho do quebrantamento. Mas vamos pensar em primeiro lugar na dureza do coração. Nós vamos lembrar verdades, eu quero que você veja isso comigo lá no versículo 30 novamente. Quando ele disse,
Acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? O que caracteriza um coração duro? Um coração duro, em primeiro lugar, é aquele coração que está feliz, preste bastante atenção nisso, ele está feliz. Embora a palavra coração duro pareça com uma pessoa que tem um coração amargo, não necessariamente, esse é o perigo. Um coração duro é aquele coração que está feliz, só que ele está feliz sem Cristo. E aí é um tiro no pé. Porque ele está iludido com as luzes, com as coisas dessa vida. É a coisa mais difícil quando você tem alguém que você fala, meu Deus do céu, essa pessoa, ela tá vislumbrando coisas, mas ela não está vendo que em tudo aquilo que ela está vendo, luz e maravilha e felicidade, não tem Deus no meio, não tem Deus como essência, Cristo está longe disso, e isso vai ser ruína para ela. Eu estava nessa, você estava nessa, nós estávamos assim, iludidos com os brilhos deste mundo, correndo atrás do vento, mas a gente está feliz. A gente está feliz. Por quê? Porque o mundo de hoje, ou desde sempre, sabe pegar coisas e apresentar como felicidade para nós. E aí a gente vai buscando felicidade, vai buscando prazer aqui, buscando prazer para lá, sentido ali, sentido não sei o quê, uma causa que seja bonita, nobre, ou uma pessoa que a gente acha que é interessante, a gente quer seguir como perfil, sei lá, ou alguém que a gente, puxa, eu enquanto não tiver, as meninas poderiam dizer antigamente, na minha época eu falava gatinho, não sei como é que fala, aquele gatinho, nananã, ou os meninos menininha, não sei como é que fala. Enquanto eu não tiver aquela pessoa, eu não vou ser feliz, eu não vou ter realização plena. E a gente vai buscando felicidade em coisas, buscando felicidade em pessoas, e o nosso coração vai ficando duro. Um coração duro e resistente a Deus, ele é feliz. Em primeiro lugar, ele é feliz, mas não a verdadeira felicidade. Ele é feliz sem Deus, e isso tem um preço, isso é triste. Eu queria que nesse primeiro pontinho da dureza do coração a gente examinasse se a nossa felicidade é Cristo. Vamos parar e pensar? Se a nossa fonte de alegria é dizer, como o salmista diz, Deus, na tua presença, a plenitude de alegria, na presença dele, em viver diante dele. Ter coisas não é errado, e ele as dá. Mas a gente precisa ter a consciência, meus irmãos, de que o maligno é sutil em nos apresentar coisas, para que isso nos tire do projeto de Deus, nos tire da vontade do Senhor. Se a gente é feliz a despeito da voz de Deus, a gente não encontra felicidade em ouvir a voz de Deus, o próximo passo que a gente leu no versículo 30 é que a gente começa a exaltar a si ou as coisas que nos dão felicidade. E aquilo passa a ser missão para nós. Aquilo passa a ser alvo, parece aquele bichinho da Era do Gelo, que está na Era do Gelo 50, e ele não vai conseguir comer aquela noz. A vida dele é buscar aquilo, ele se mete em situações 1000 para buscar aquele negócio, e enquanto ele não tiver aquilo, e todas as vezes que ele consegue pegar, que dura 1 segundo, a primeira coisa que ele faz é o quê? Eu me exalto. Peguei. A questão não é nem comer, tanto é que eu falo, toda vez que eu assisto, eu falo, come agora. Vai acontecer alguma coisa, coma, por favor. Porque assim não vai ter na Era do Gelo 4, não vai ter essa cena. Isso é um caso resolvido, mas não resolve. Por quê? A primeira coisa que ele faz, ele pega, aí ele enche o peito e diz, peguei. É a alegria dele. Dizer, é meu, olha que legal, conquistei. A minha felicidade agora está nas minhas mãos. Nabucodonosor provou isso. Ele tinha uma mulher que não era da região da Babilônia, e do lugar de onde ela saiu,
ela estava acostumada com jardins suspensos. Ele disse, pode ficar tranquila, eu vou fazer o jardim suspensos aqui para você. Ficou conhecido como uma das maravilhas do mundo antigo, o jardim suspenso da Babilônia. Rita Lee até já cantou sobre isso. E é interessante a gente pensar que ele tinha por que se exaltar. Felicidade traz exaltação, gente. Felicidade longe da voz de Deus traz exaltação e é gostoso. Esse gostinho pela exibição é muito bom. E aí, em terceiro ponto, é que a dureza do coração dele estava apoiada em quê? Na sua felicidade, na exaltação com as coisas que ele tinha e na prosperidade. Não é errado ser próspero. Mas o problema é que a prosperidade dele aqui servia de apoio. E quando ela serve de apoio, ela ocupa o lugar de Deus. Ele era feliz com a prosperidade que tinha. Dureza de coração. Acho que isso não está longe de nós. Não está longe de você e de mim, do mundo que a gente vive. Essa dureza de coração bate à sua porta. Essa dureza de coração bate à minha porta. O tempo todo. O tempo todo o mundo está dizendo para mim e para você, seja feliz. Seja feliz. Seja feliz e não precisa... Para você ser feliz, você não precisa ouvir a voz de Deus. Para você ser feliz, você não precisa seguir Cristo, que é o caminho. Seja feliz. Seja feliz com coisas, seja feliz com pessoas. Deixe outros fazerem você feliz. Se engaje em alguma causa para você ter um sentido na vida. Olhe as coisas que você tem. A coisa mais interessante quando a gente encontra alguém triste é procurar um meio de dizer para ela, mas você tem que ser feliz. Olha a família que Deus te deu. Olha os filhos. E tudo isso é uma bênção mesmo. Mas olha o emprego. Aí Deus tirou o emprego, a família, Deus levou todo mundo, igual Jó. O que é que a gente vai dizer para ela, essa pessoa? Mas seja feliz. Cadê o emprego para falar? Não tem. Cadê o casamento que não chegou? Meu Deus, como é que ela vai ser feliz sem casamento? Como é que ele vai ser feliz sem um emprego? Irmãos, sermos felizes, a nossa alegria vem de olhar para o Senhor Jesus e dizer, eu quero o Senhor na minha vida. Ou a gente quer Jesus e começa todas as coisas com Ele, ou a gente tem um coração duro para ouvir a voz dEle. Segunda lição desse texto. Deus destrói coração duro. Todo coração que está feliz, a parte e a despeito da voz de Deus, Deus tem o poder para destruir. E como é que Deus destrói um coração duro? Com humilhação. A gente precisa distinguir humilhação de vergonha. Humilhação não é exposição ao ridículo, não é ser envergonhado. Humilhação é libertação de si mesmo. Humilhação, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ela é bíblica, porque foi assim que o nosso Jesus viveu e é assim que ele é, manso e humilde de coração. Todo aquele que deseja provar o Senhor, que deseja viver com Deus, ele sabe em primeiro lugar que a humilhação vem de Deus. A humilhação, você pode ter todas as coisas, você pode estar satisfeito com um monte de coisa, com um monte de coisas, tua vida está correndo nos trilhos, mas você vai olhar para tudo isso e dizer, Deus, isso não tem o poder de me fazer feliz. Isso não tem o poder de me fazer feliz. Não está me faltando nada. Ou pode estar faltando um monte de coisas na minha vida, mas eu encontrei sentido em apenas um ser, é o Senhor. A humilhação, irmãos, que Deus usa para destruir a dureza do nosso coração, a gente precisa entender que ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Ou a gente entende isso e aceita no nosso coração, ou a gente pode sucumbir para o orgulho e para a dureza de coração. Então vamos pensar um pouco sobre isso. A gente viu que poder, prosperidade e alegria sem Deus leva a gente à ruína. E todas as vezes que a gente sucumbe a esse poder, a essa dureza de coração, a essa prosperidade sem Ele, a gente fica com o coração duro e o coração duro faz com que a gente venha competir com o Senhor. Competir com o Senhor.
E Deus sempre vai mostrar para você e para mim que Deus só tem um, é Ele mesmo. E Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Por isso, primeiro impacto que a gente tem, quando Deus vai destruir o nosso coração, é que a gente vai ver que Ele tem poder para nos fazer humildes. Ele tem poder para fazer você se humilhar na presença dEle. Ele tem poder para mostrar que o nosso coração não vai ficar feliz longe dele. Ele tem o poder de mostrar qual é o lugar dele na sua vida, na minha vida, no seu coração e no meu coração, ao ponto de a gente dizer, Deus, eu não consigo viver longe do Senhor. Eu preciso do Senhor. Por isso, irmãos, a humilhação não vem do pastor, a humilhação não vem da tua mãe, do teu pai, da igreja. A humilhação não vem do problema. A humilhação não vai vir daquela pessoa que você acha que te persegue. A humilhação não vem de coisas e pessoas. A humilhação vem de Deus. E a humilhação que Ele manda não é para te envergonhar, mas é para atrair a Ele. Por que ela vem dEle? Porque é Ele que tem o poder de atrair a ovelha para o pastor. E a ser atraído por Deus para Ele, isso não acontece sem humilhação. Igreja não é um lugar de pessoas que se acham. Igreja é um lugar de pessoas humildes. A gente não tem hoje razão para estar aqui, a não ser por uma causa, Cristo Jesus. Se nós olhamos para nós hoje e dizemos assim, meu Deus, eu tenho um cântico para cantar para Deus, é uma declaração de humildade isso. Se nós estamos dizendo aqui hoje, Jesus é o meu Senhor, o Salvador da minha vida, isso é uma declaração de um humilde. Porque não há em nós bem algum que pudesse nos salvar. E não há uma pessoa neste mundo capaz de mudar a minha vida e a tua vida e transformar um pecador num justo. Mas Jesus tem poder. Por isso, igreja é um lugar de pessoas que são humilhadas por Deus. E que encontram a alegria de dizer para Ele, obrigado porque o Senhor me humilhou. O Senhor me libertou de esperar alguma coisa de mim. O Senhor me libertou de esperar alguma coisa de alguma coisa. E o Senhor me libertou de esperar algum bem de outro alguém, a não ser do Senhor. Eu tenho uma fonte na minha vida, Deus. E não quero outro caminho, não quero outra fonte de sentido na vida, de bênção, de alegria, fonte para viver. Deus, só Ele. Eu quero que tudo na minha vida saia dEle e volte para Ele, em adoração e glória para o nome dEle. Isso é humilhação. Aí a gente pode levantar, viver, trabalhar, estudar, cuidar dos filhos, trabalhar para o Senhor no reino, ser ministro disso, daquilo, fazer um monte de coisa. Mas humilhados para dizer, Deus é o sustentador da minha vida. Foi Ele que me fez nascer e Ele vai me sustentar e quando Ele não quiser mais, Ele me recolhe para Ele. A minha vida tem uma razão, Deus. Irmãos, isso é humildade. Isso é humildade. Ou a gente entende que Deus é tudo e a gente vive por Ele, para Ele, ou a gente vive por nós mesmos e para nós mesmos. Por isso, a humilhação vem dEle. Eu queria que nessa noite a gente pedisse isso ao Senhor, Deus, me humilha. Me humilha porque eu estou folgadinho. Eu estou folgadinho, folgado, estou apoiado em um monte de coisa. As coisas se entulharam na minha vida. Eu encontrei criei raízes. A gente cria raízes. Deus, eu criei raiz, sabe aonde? Criei raiz na minha profissão. Não é errado tirar de lá. Eu estou dizendo para o Senhor que ela está dando mais sentido que o Evangelho. Deus, meu casamento, eu criei raiz. Me afoguei, folguei aqui, ó, estou acomodado. E tirar isso, me tirar disso, sem me tirar do lugar, sem tirar coisa, é uma obra tua. Por isso que hoje a gente deve orar, Deus me humilha. A gente tem medo de orar porque a gente acha que Deus vai tirar as coisas da gente. Não vou orar porque Deus vai tirar meu trabalho, Deus vai tirar minha família, Deus vai mexer ali. E não é isso, irmãos. Deus não é vingador. Deus sabe humilhar os seus servos e nós precisamos nos humilhar na presença dEle.
ainda nesse ponto da humilhação, por que é que Deus humilha? Porque Ele tem um propósito definido. Deus humilha porque Ele precisa mexer ali. Por isso nós devemos orar hoje. Senhor, vem mexer na minha vida. O Senhor eu sei que eu preciso ser humilhado, porque tem um pontinho na minha vida aqui, e é obra, dedo de Deus, o Senhor tem que pôr a mão aqui e mexer. Irmãos, nós temos que orar objetivamente assim diante de Deus hoje. O Senhor conhece o meu caráter. E o Senhor sabe que essa área da minha vida precisa de um toque teu. Vem me humilhar. Irmãos, essa humilhação, quem sabe, é só você e Ele. E ela tem um propósito que você sabe, Deus vai pôr o dedinho ali com amor. E Ele vai dizer, olha, eu é que posso mexer aqui, você não se mexe. E ninguém tem poder para mexer na tua vida. Mas nesse ponto do teu caráter, eu preciso te humilhar. Porque eu tenho um propósito para tratar aqui. Quais áreas da minha vida, da tua vida hoje, nós temos que chegar diante dele e dizer, Deus me humilha. Por favor, eu sei que essa humilhação que vem do Senhor é a tua mão amorosa e soberana pondo a mão em coisas que eu não sei pôr. O Senhor tem um propósito firme de fazer isso comigo. E quando a gente entende esse propósito, irmãos, é uma alegria ser humilhado por Deus. É uma alegria ver que Deus tem um propósito de me humilhar. Sabe para quê? Para eu ser um homem melhor. Para eu ser um pai melhor. Para eu ser um servo de Deus melhor. Para eu amar mais Cristo Jesus. Irmãos, eu queria que você lembrasse de todas as humilhações que o Senhor permitiu que você passasse, não vergonha. Aquelas coisas que você diz, Deus, e você olha e você diz, eu tenho certeza que todas as vezes que a gente vê Deus nos humilhar, a gente pode dizer assim, Deus, obrigado, porque isso me santificou. Deus, muito obrigado, porque eu fiquei mais parecido com Jesus. Doeu. Eu dei uma gritada. Eu tentei fugir. Quando eu vi que a tua mão estava me falando, não acredito, não quero. Mas quando ele veio e pôs a mão, eu falei, doeu, mas é bom. Faz mais. Irmãos, Deus humilha com um propósito. O propósito é tratar alguma coisa na minha vida, na tua vida, que não reflita o caráter de Jesus. Deus é o teu pastor, Deus é o nosso pastor, e Ele está aqui para olhar para as suas ovelhas, e Ele sabe quais são as áreas da sua vida, da minha vida, que precisam desse toque de humilhação dEle, para que a gente perceba o seu propósito, e a gente diga a Deus, eu não posso negar que o Senhor está me chamando para o Senhor. Eu queria que a gente tivesse esse discernimento da voz de Deus no nosso caráter, no nosso caminhar, na nossa experiência, nos nossos propósitos, nas nossas motivações, deixasse que a palavra de Deus trouxesse luz para dentro de nós. E a gente pudesse dizer, Deus, eu sei que a tua boa mão está tocando em coisas que eu tentei esconder, que eu tento fingir, que eu tento fugir, mas eu estou feliz, porque a tua mão cuidadosa está tocando coisas que precisam ser tocadas. E esse toque é uma humilhação. Por isso, o toque da humilhação de Deus em nós não é uma vergonha e nem uma vingança, mas é o grito do pastor chamando pela ovelha, dizendo, eu quero mexer aí. Quando a gente entende isso, a gente percebe que essa humilhação conduz à mudança que a gente não conseguia operar em nós mesmos. Irmãos, nós precisamos ser humilhados por Jesus. Nós precisamos nos humilhar perante Ele. Porque a humilhação que vem dele tem propósito. E o propósito é fazer Jesus estar mais aí. E essa humilhação produz uma mudança. E a gente diz, Deus, muito obrigado. Porque eu estou vendo mais Jesus aqui. A dureza do coração é felicidade à parte da voz de Deus, apoiada em coisas. Deus só tem um jeito para destruir isso, pondo o dedo, chamando a gente para a humilhação, porque ela tem um propósito. O propósito é mudar e fazer a gente parecido com Jesus. Mas isso acontece. Essa é a terceira lição desse texto para nós. A terceira lição é que Deus restaura, mas Ele restaura com humilhação. Deus converte, mas Ele converte com humilhação. E não tem outro jeito. Na semana passada a gente viu que conversão sem experiência com Deus, sem humilhação, é furada.
Experiência com Deus, sem convicções na palavra, é furada. Mas conversão verdadeira, quando a gente passa por essa humilhação, a gente diz, eu sei de fato que glória será dada ao Senhor, porque Ele me atraiu para Ele e Cristo está aqui. Como é que a gente sabe que a gente foi humilhado por Deus e nos voltamos para Ele? Primeira coisa, a gente passa a dar glória para Ele. Olha esse Nabucodonosor que até agora viu tanta coisa, e aí no finalzinho do texto da semana passada, Daniel ainda diz, olha, não sei não, você tem uma chance, se arrependa. O cara não se arrependeu. Preferiu a felicidade à parte da voz de Deus, sabendo claramente do que Deus queria e quem ele era. Provou a soberba, a felicidade longe de Deus, mas também provou o dedo soberano amoroso de Deus, trazendo ele para perto. E quando ele veio, ele disse, não tem como negar, a profecia se cumpriu. Ele teve uma doença que, na época do mundo grego, eles davam um nome que era uma doença psicológica, não é psicológica, é psiquiátrica. Que é você não se reconhecer, você perder o seu cognitivo e se identificar como bicho. Perder senso, perder razão. Mas quando Deus o humilhou, e o trouxe de volta, essa humilhação provocou nele conversão. Ele deu, a primeira coisa que ele fez, versículo 37, ele deu glórias a Deus. E por quê? Porque ele diz, olha, eu exalto e glorifico, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Ele louva agora, ele dá glórias a Deus, e ainda nos versículos anteriores, no 35, ele tem uma confissão para fazer. Todos os povos da terra são nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer, o que fizeste? Que coisa linda. Ele tinha uma confissão a fazer. Tudo longe do Senhor é nada. O Senhor é tudo. É o Senhor que estabelece, é o Senhor que tira. O Senhor pode fazer, o Senhor pode deixar de uma coisa, fazer com que uma coisa não seja mais feita. Esse é o poder que ele tem, irmãos. E é por isso que essa humilhação fez com que Nabucodonosor e faz com que eu e você, a gente não viva mais olhando com a vida centralizada em nós mesmos, nos nossos gostos, nos nossos desejos, nas nossas razões, nas nossas opiniões, nas nossas perspectivas. Muito pelo contrário. Todas as vezes que a gente se converte a Deus, a gente passa a ter uma perspectiva cristocêntrica da vida e a gente interpreta a vida a partir de Deus, dando glória para Ele. Deus, eu nasci para te glorificar. Com uma confissão, essa confissão é dizer, não há nada que possa existir à parte do Senhor. E ainda no versículo 36 ele diz, voltou a mim o entendimento e eu recuperei a honra. A coisa mais bonita que ele pôde confessar. Eu testemunhei que o poder de Deus agiu em mim. Que coisa linda. Ele olhou para ele mesmo e disse, Deus me humilhou, mas eu testemunho que ele agiu em mim. Essas 3 lições desse texto. O nosso coração é duro quando ele encontra a felicidade à parte da voz de Deus e da vontade do Evangelho. A segunda lição é que a gente é folgado e se acomoda com as coisas dessa vida. E o único caminho que a gente tem para sair dessa é aceitar a humilhação que vem de Deus, porque ela tem um propósito. Qual é o propósito de Deus em humilhar você e a mim nesta noite? Deus quer que a gente saiba, chore diante dele e diga, por favor, me humilha. Diante do Senhor. E a terceira lição é que a conversão verdadeira. Na conversão dele, ele não viu o quarto homem na fornalha. Na conversão dele, ele não viu Daniel interpretando os sonhos, ele já tinha interpretado, mas ele teve uma experiência. Deus agiu em mim. E fez eu vou ter novamente o entendimento das coisas. Mas agora, tendo entendimento, eu me vejo restaurado diante dele.
Irmãos, a maior obra de Deus é você mesmo. Às vezes a gente acha que Deus, ele tem pressa de nos usar e a gente tem que se converter logo e a gente tem que ser uma bala na agulha na mão de Deus e Deus, o Brasil é de Jesus e ele vai me usar e eu vou evangelizar o mundo. É mesmo. Mas a gente não pode esquecer que a maior obra de Deus é você mesmo. Ainda tem muita coisa para Jesus mexer em você, tem muita coisa para Jesus mexer em mim. E ele vem com humilhação, porque ele tem um propósito de mexer em você. Qual é o propósito que ele tem para você? Em que área da sua vida? Ele quer que você saiba. Ele quer que eu saiba. Por isso, se você está aqui hoje dizendo, Deus, eu encontrei felicidade à parte da tua voz. E minha vida está acomodada assim. E eu não sei como sair disso. Nós podemos orar hoje. Deus, vem com quebrantamento para que eu me converta. Vem com quebrantamento para que eu me converta. Nós podemos orar assim diante dele hoje? Vem com quebrantamento para que eu me converta. Quebrantamento é coração consciente de si mesmo. Deus resiste o que é soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Vamos orar assim nesta noite. Senhor, eu não quero ser feliz à parte da tua voz. Eu não quero ser feliz à parte da tua voz. Eu não quero me exaltar ou exaltar as coisas que eu encontrei como felicidade, porque logo elas vão passar. Eu também não quero me apoiar naquilo que me dá prosperidade. Eu quero que o Senhor venha com humilhação. E que nessa humilhação eu entenda o teu propósito de mexer na minha vida. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. E vamos falar com Deus. Deus, muito obrigado porque o Senhor sonda e conhece o nosso coração. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor conhece a nossa estrutura. E o Senhor sabe que nós somos pó. Nós não temos estrutura nenhuma e as coisas que nós nos apoiamos e colocamos como razão na vida, a parte do Evangelho, Deus, vão passar. Sua palavra diz que os céus e a terra vão passar, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Deus, desvenda os nossos olhos para que a gente veja as maravilhas do Evangelho. Tira as escamas dos nossos olhos para que a gente veja a beleza que há em Jesus. Senhor, por favor, nossa oração nesta noite, como ovelhas do Senhor, é a do Salmo 119, no último versículo. A gente se desgarrou como ovelhas e saímos do teu aprisco, Deus. Nos desgarramos. É da gente se desgarrar. A dureza do nosso coração nos leva a lugares que o Senhor não está. A dureza do nosso coração nos faz criar vínculos com coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. A dureza do nosso coração faz a gente assumir posturas que não tem nada a ver com a postura de Cristo. A dureza do nosso coração faz a gente rir quando na verdade são coisas dignas de choro. Deus, tem misericórdia da dureza do nosso coração. Tem misericórdia quando os nossos olhos estão vendidos a causas humanas falidas, Deus. Falidas porque Cristo, inúteis, porque não tem nada a ver com Cristo Jesus. Deus, que o Deus deste século, Senhor, o Deus deste século, Senhor Deus, os deuses da cultura que assediam todos nós, Senhor Deus, sejam revelados como inúteis e fúteis diante da beleza do Evangelho de Cristo Jesus. Deus, por favor, nós clamamos ao Senhor nesta noite. Tira a dureza do nosso coração. Tira a nossa dura cerviz, Deus, de não querer encontrar felicidade nas tuas coisas. Deus, traz-nos de volta para o Senhor. Traze-nos de volta para o Senhor. Que o Senhor venha sobre nós com humildade, com humilhação. Venha para nós com humilhação, essa nossa oração honesta. Uma oração sincera, uma oração de fé. Venha, Senhor Deus, para nós com humilhação. Nós queremos nos humilhar perante o Senhor. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Nós queremos entregar causas para o Senhor e queremos trocá-las todas por uma razão, Cristo Jesus.
ó Deus, o Senhor sabe trazer o nosso coração para Ti. Quando o Senhor vem com humilhação para nós, é porque o Senhor tem um propósito. E esse propósito, Deus, é firme, é claro, é óbvio. Ele é, ó Deus, certo. Ele traz alegria. Humilha-nos, ó Deus, para que o pecado saia da nossa vida. Humilha-nos, Senhor, para que nós nos arrependamos e mudemos assim a nossa rota. Para que trilhemos um novo caminho, o caminho de Cristo. Deus, eu quero agradecer pela alegria de estarmos juntos e orar nesta hora. Eu quero te louvar pela alegria de orar diante do Senhor e dizer, eu preciso entregar um fardo pesado aos pés da cruz nesta noite, e nós queremos fazer isso por esta oração. Deus, tem tantas coisas na nossa vida que precisam ser deixadas, e a gente quer deixar em oração. Queremos nos humilhar diante das Tuas mãos nesta noite e dizer obrigado porque o Senhor veio a nós com humilhação. Obrigado porque o Senhor veio a nós com humilhação para afastar de nós o pecado. Que a palavra do Salmo, assim como o Oriente é distante do Ocidente, assim o Senhor afastou de nós o pecado. Que esta alegria de ver o pecado ser afastado de nós, esta alegria do Espírito, essa alegria do Evangelho, essa alegria de Jesus, de estarmos humilhados diante do Senhor e dizer obrigado porque vida há em Cristo. Obrigado, Senhor, por ter Jesus como canção da nossa vida, como razão para viver e como fonte de bênçãos da nossa vida. Nós queremos o que o Senhor tem para nós. Nós queremos andar na verdade que é Jesus. O Senhor tem para nós o Filho. O Senhor não tem nada mais nem nada menos do que o teu Filho Jesus. E nós dizemos ao Senhor nesta noite, Jesus nos basta. Jesus é tudo para nós. Jesus é vida, Jesus é alegria, e é nele que nós queremos viver. É para Ele que nós queremos entregar o nosso viver. E se preciso for morrer por Ele, mas jamais negar seu nome, jamais encontrar alegria fora dele. Jamais, Senhor Deus, encontrar satisfação na vida, em qualquer coisa, a parte da voz do Senhor. Tem misericórdia de nós nesta noite. Tira-nos da letargia, Senhor. Tira-nos da indiferença. Tira-nos, Deus, da apatia. Tira-nos, Deus, do comodismo, das folgas que a gente foi assumindo com coisas, Deus, e pessoas. Vem para nós com humilhação, Senhor. Vem a esta casa. Venha aos nossos corações, Deus. O Senhor é maior que eles. O Senhor é maior que a nossa dureza. O Senhor sabe tirar a nossa resistência. Nós temos fragilidades, Deus. Nós podemos rir, nós podemos viver sem nos olhar, mas o Senhor sabe que dentro de nós somos frágeis, medrosos, covardes. O Senhor sabe que nós temos medo de perder aquilo que nos dá alegria hoje. Mas nós não precisamos passar por isso. Antecipadamente chegamos diante do Senhor para dizer, melhor que tudo é o Senhor. Ajuda-nos a administrar as tuas bênçãos, como servos e mordomos, mas com um coração humilde. Livra-nos de sufocar pessoas que o Senhor nos deu, porque fazemos delas nossos deuses, nossos ídolos. Livra-nos, Deus, de não viver plenamente a bênção do Senhor com as coisas que o Senhor nos deu no ministério, na vida, com a salvação, com o trabalho, família, Senhor Deus, porque todas as vezes que encontramos felicidade nessas coisas, nessas pessoas, nós lhes fazemos mal, Senhor. Porque a alegria verdadeira vem de Cristo e do Evangelho. Senhor, por isso, nesta noite, visita esta casa, Deus. Visita, tira, ó Deus, a incredulidade do nosso coração e nos faz, Senhor Deus, alegres e felizes, humilhados diante das tuas mãos, convertidos a Jesus.
Nós queremos nos voltar para Jesus. Nós queremos nos voltar para o Evangelho, Senhor. Nós queremos nos voltar em arrependimento. Nós queremos nos voltar dizendo, por favor, me humilha, porque eu preciso. E há um propósito do Senhor em me humilhar. Deus, tem coisas na minha vida que é só a humilhação do Evangelho que vão me santificar. Eu creio que os meus irmãos que estão aqui, nós estamos orando como uma família, irmãos diante do nosso Pai, por Cristo Jesus. Tem pecados nas nossas vidas, coisas e fraquezas no nosso coração, que é só a humilhação do Evangelho que pode arrancar da nossa vida. E nós choramos essas faltas diante do Senhor. E nós pedimos a Deus com fé, felizes, perdoados na Tua presença, alegres, dizendo, por favor, me humilha, para que o Filho seja achado em cada um de nós. Dá-nos a graça de, ouvindo a Tua voz, nos arrependermos, crendo no Evangelho, e seguimos um novo caminho, o caminho que é Cristo. Imprime essa palavra no nosso coração, Deus, por favor, que ela gere nova vida, que ela gere novas posturas, que ela renove, reavive o Evangelho de Cristo Jesus em nós, e nós saímos daqui renovados na Tua presença nesta noite. Renova a nossa vida, Deus, na Tua presença. Renova as nossas convicções no Evangelho, a nossa fé firmada no Evangelho de Cristo Jesus. Para que saiamos daqui, Senhor Deus, firmes na rocha, firmes na palavra, firmes no Evangelho de Cristo Jesus. Obrigado por orar. Obrigado por chorar diante do Senhor com o coração. Obrigado por confessar pecados e deixar um fardo pesado, que não é para a gente carregar, mas que o Senhor levou sobre si. Obrigado, Deus, pelo privilégio de trocar esse fardo pesado de pecado por um jugo suave. Um fardo leve é o fardo de Jesus. Obrigado pela alegria de viver em humildade. Obrigado pela libertação do orgulho. Obrigado por nós termos hoje um coração de carne. Obrigado pela sensibilidade à Tua voz. É muito bom te ouvir, Deus. É muito bom te dar glórias. É muito bom dizer Deus é santo. É muito bom dizer Deus é criador de todas as coisas. É muito bom dizer que há um Deus nos céus. É muito bom dizer que nós não somos Deus, nós somos homens. Obrigado pelo privilégio de dizer que o Senhor é Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor, sendo Deus, mandou Seu Filho Jesus para nos salvar. Obrigado porque o Senhor é o Deus da Bíblia, é o Deus da palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus infinito, onisciente, que conhece todas as coisas. Glória seja dada ao Senhor. Obrigado porque a Tua glória, Senhor Deus, não está ofuscada, ela está escancarada. Os céus declaram a Tua glória, Senhor. Oh Deus, obrigado porque a criação toda aponta para esta glória, Senhor Deus, e nós podemos nos unir a ela e dizer, há um Deus nos céus. Nosso prazer é te louvar, Deus. Nosso prazer é te engrandecer. Nosso prazer é te glorificar como Deus. Obrigado, Senhor, por esta alegria. Obrigado por termos um coração como o do Teu Filho Jesus, humilde, que vive para dar glória a Deus. Que nesta noite nós descobramos a alegria novamente do que é dizer glória seja dada a Deus. Que nós descobramos a alegria, Deus, do que é dizer digno de louvor é o Senhor. E voltemos para os nossos lares restaurados. Voltemos para os nossos problemas alegres. Porque há um Deus nos céus, grande e soberano, que governa todas as coisas da vida. Inclusive a nossa nesses problemas, ó Deus. Tira o pavor, Deus, daquele que está em desespero. E que nós saiamos daqui, Senhor Deus, edificados na palavra e desafiados por ela, em nome de Jesus. Oramos agradecidos. Amém.